Dor de cabeça não é coisa da sua cabeça. Isso envolve a saúde dos seus órgãos internos, a qualidade do seu sangue, do seu estado emocional e do seu estilo de vida. Vem comigo que eu te conto tudo na visão da medicina chinesa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista, atuo com a medicina chinesa há muitos anos e estou aqui para te ajudar hoje com alimentos para a cefaleia, ou seja, a famosa dor de cabeça, que atinge boa parte das mulheres e também, por que não, os homens, né? A cefaleia é realmente uma condição que é bem chata de sentir no dia a dia. Ela pode comprometer o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, nosso prazer, nosso estilo de vida. Então é bem chato sentir dor de cabeça com frequência e hoje esse vídeo, na verdade, é destinado aos alimentos que melhoram a condição de cefaleia. Para a gente falar de cefaleia, a gente precisa entender que essa visão da medicina chinesa acerca da cefaleia, acerca da dor de cabeça, ela pode ser diferente da medicina convencional. Então a gente precisa entender, na verdade, como é que essa cefaleia se manifesta, ou seja, qual é o quadro clínico, aonde dói, quanto dói, né? Dói muito, dói pouco, dói com frequência, em que momento do seu dia a dia, do seu mês, da sua rotina, que você sente mais dor ou não, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Claro, esse vídeo é um pouco mais rápido, ele é um pouco mais breve. A medicina chinesa tem uma longa explicação para isso, diferenciando cada indivíduo, cada detalhe destas manifestações, mas com esse vídeo eu quero tentar simplificar essa história, tá bom? Então a gente precisa lembrar que a região da cabeça é a região mais alta do nosso corpo. E aí o que acontece? Justamente nessa região a gente tem uma grande circulação de Qi, de energia, até porque aqui também se encontra o nosso cérebro que tem aí uma intensa atividade todos os dias, né, naturalmente. E aí a gente precisa lembrar que para a chegada do Qi na nossa cabeça, no nosso cérebro também, isso demanda Yang, demanda movimento, demanda aquela força vital que impulsiona a atividade fisiológica do nosso organismo e também leva sangue e energia aqui para o alto, tá? Então, o que acontece? As manifestações de cefaleia, elas podem ser de natureza de deficiência ou de natureza de excesso na visão da medicina chinesa. Então, a gente vai entender o que é deficiência e o que é excesso antes de tudo. Todas as doenças, na verdade, a gente trata diferenciando esses dois estados, deficiência ou excesso também, tá? Então, deficiência, a gente vai colocar aqui como uma fraqueza, um declínio, uma dificuldade, ok? Que vai envolver tanto um órgão interno ou uma substância e vai ter uma série de manifestações clínicas, ou uma condição de excesso, ou seja, invasão de agente patogênico que está ali comprometendo a atividade de algum órgão ou de alguma substância. Ai, Andréa, tá muito complicado, então vamos por partes, daqui a pouco vai ficar mais claro para você. Então eu vou começar falando sobre a questão da deficiência, tá? E aí, quando a gente fala de deficiência, existem algumas deficiências que a gente coloca, como deficiência do Qi, ou seja, da energia, e do Yang, tá? E existe a deficiência de Yin e a deficiência de sangue, principalmente. Então, elas são bastante diferentes, eu vou explicar cada uma delas aqui, tá? Por quê? Porque conforme a sua deficiência, conforme a sua dificuldade, o seu organismo, você vai manifestar um tipo de cefaleia que é bastante diferente do outro tipo, tá? E aí, nesse momento, a gente também vai diferenciar tanto os alimentos quanto as fórmulas chinesas, os tratamentos com acupuntura, por exemplo, e todo o restante, né, desse serviço que a gente oferece. Então, vamos lá. Quando existe, então, deficiência do Qi e deficiência do Yang, como é que é essa dor? Essa dor, ela é surda, ela é um pouco mais leve, tá? Mas ela é bem chatinha, ela fica ali numa intensidade que é moderada, mas ela
fica presente. A dor de deficiência do Qi e deficiência de Yang, ela pode se manifestar com mais frequência aqui na região frontal e na região occipital. Ah, Andréia, eu tenho dor aqui atrás, mas não tenho aqui na frente. Tudo bem, não tem problema. O que acontece é que elas também não precisam ser manifestadas ao mesmo tempo. Normalmente, as dores aqui na região frontal, elas envolvem uma deficiência do Qi do estômago. Então, se tá doendo aqui de uma forma mais levinha, cuidado com a sua alimentação, dá uma reforçada no que você está comendo, não fique muitas horas sem se alimentar, ok? Porque isso também pode comprometer a saúde do seu estômago e essa dor aparecer aqui na testa, tá bom? Outra dor que surge também são as dores de deficiência de Yang, então, que acometem aqui a região occipital. Essas dores que estão aqui, elas envolvem muito friagem. Então, se você tá aí com deficiência de Yang, você tem um corpinho mais frio, você fica muito vulnerável à friagem, isso pode te incomodar bastante. Então, se agasalha, consuma alimentos bastante quentinhos, picantes, se você puder, ok? Porque essa dor melhora aqui, tá? Normalmente também essa dor occipital, ela pode surgir quando existe aí um desequilíbrio da pressão arterial, tá? Então, nesse ponto também, se você tem uma idade um pouquinho mais avançada, é interessante você estar acompanhando com exames, fazer acompanhamento médico da sua pressão, ok? Porque nas oscilações da pressão, você pode sentir algo aqui também na região occipital, tá? Outra dor que surge por conta de deficiência são as dores de deficiência do sangue e deficiência do Yin. Quando a gente fala de Yin, eu tô falando de estrutura, tô falando daquilo que é bastante sólido do nosso corpo, que envolve tanto os fluidos corporais quanto o sangue, tá? As dores de deficiência de Yin e de deficiência de sangue, elas surgem com muito mais frequência no final da menstruação. Tá? Normalmente quem é mulher vai sentir isso, né, natural, com muita facilidade, muitas mulheres sofrem disso todos os meses, tá? Então as dores de deficiência de Yin e deficiência de sangue, elas aparecem no final da menstruação, elas incomodam bastante, normalmente elas podem também acometer a região temporal, tá? É uma dor bem chatinha e pode também surgir atrás dos olhos. Por que isso? Porque lembra-se aqui que eu já falei aqui no canal, o fígado nutre os olhos. E quando a mulher termina o ciclo menstrual, os dias da menstruação, né? O órgão que está bastante exaurido e que contribuiu muito com o seu ciclo menstrual foi o fígado. E o fígado armazena bastante sangue. E esse sangue, ele é essencial para nutrir a saúde dos nossos olhos, tá? Então, no final da menstruação, dor atrás dos olhos, acompanhada de dor nas têmporas, também envolve deficiência de sangue e deficiência de Yin, tá bom? Essa dor também pode surgir depois da gestação, no climatério e eventualmente na menopausa. Por que isso? Porque todas essas manifestações, essas fases da vida, elas exaurem o nosso Yin, exaurem o nosso sangue, ok? E aí, nesse sentido, você precisa tonificar o seu sangue para ter uma boa resposta com relação à cefaleia. Essa tonificação do sangue, ela envolve uma alimentação altamente nutritiva, então não deixe de consumir ovos, por exemplo, peixes, frango, tá? São elementos muito nutritivos. Se você é vegetariano, pode investir nos vegetais verdes, por exemplo, tá? São essenciais, ajudam muito nessa nutrição e também nas leguminosas que ajudam a tonificar o Yin, tá bom? Dessa forma, tendo aí um acompanhamento nutricional de perto, fortalecendo o seu sangue, você vai ter uma resposta melhor a longo prazo com relação à cefaleia, tá bom? Mas se a sua dor é uma dor de excesso, ou seja, ela é uma dor que piora à noite, ela é uma dor que é forte, que te impede de fazer diversas atividades, ok? É uma dor que piora com o seu nervoso, com estresse, com raiva. Ela é uma dor que envolve a subida do Yang, né? Então, em alguns casos, a gente tem aí uma dificuldade da subida do Yang, que é uma deficiência do Yang, e nesse caso a gente tem um excesso, a gente tem o Yang tá lá em cima, né?
ou seja, uma intensa atividade, uma intensa energia que está subindo, perturbando o alto, ok? E aí essa subida do Yang, ou também uma condição de fogo de fígado, né, que a gente é uma síndrome dentro da visão da medicina chinesa, que também envolve essa subida do Yang, né? Essas alterações, elas podem alterar a nossa pressão, podem alterar o nosso sono, trazer insônia, trazer agitação, pode te deixar realmente mais avermelhado, mais inquieto, realmente ela pode aumentar a sua ansiedade, por exemplo. Então existem 3 chás que você pode fazer juntos ou separados para melhorar a subida do Yang, ok? E melhorar essa manifestação. Chá de hortelã, chá de dente de leão e também chá de alecrim, tá? Você pode misturar os 3 ou fazer um só, tudo bem, você já vai ter um resultado muito melhor. Por que eu tô falando desses 3 chás? Porque esses 3 chás têm natureza fresca e trazem o Yang que tá lá em cima para baixo, ok? Então você vai sentir um pouco mais de frescor nesse momento que tá aí de agitação, de inquietação, com aquela dor de cabeça pulsátil e latejante, e vai sentir uma melhora também, tá? Então esses alimentos, chá de hortelã, chá de alecrim e chá de dente de leão ajudam a baixar o Yang e você vai sentir uma boa melhora disso, tá? Eu sugiro para você aí de 2 a 4 xícaras do momento do final da tarde até a noite, normalmente, para você aproveitar o período Yin para melhorar essa condição, tá? É importante lembrar também que essas dicas que eu estou dando aqui, elas são dicas rápidas, ok? Que você pode utilizar no seu dia a dia a longo prazo para ter uma melhora, tá bom? Claro que a gente precisa entender por que existem as deficiências ou por que está surgindo essa condição de excesso. Será que é uma disfunção de um órgão? Será que é um problema no seu estilo de vida ou um problema na sua alimentação? Enfim, é sempre importante o acompanhamento de perto para que a gente possa ter um resultado melhor, seja com cefaleia ou com qualquer outra manifestação clínica ou doença, tá? Então, só para recapitular aqui, deficiência do Yang, você vai utilizar alimentos que movem o Yang, ou seja, canela, pode utilizar um chá verde bem quentinho, acompanhado aí de cravo ou anis estrelado, ok? Na deficiência de Yin, você vai tonificar o sangue com alimentos altamente proteicos e nutritivos, e na deficiência, e na condição, aliás, de excesso, você vai baixar o Yang com ervas refrescantes e que podem aí trazer o Yang lá para baixo e promover aí a sua paz interna, e você vai se sentir bem melhor, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse terapianamesa.com.br ou então nos meus livros Saúde e Longevidade na Mesa, tá bom? O outro livro, Dietoterapia Chinesa, por enquanto está esgotado, mas esse aqui pode ser encontrado também no meu site, tá? Um beijo pra vocês, se você quiser, compartilhe esse vídeo com quem sofre de cefaleia. Um beijo, tchau, tchau!